E é isso aí, gente, já estamos de volta, né? O intervalo foi bem rapidinho, como prometido. Lembrando aos meus amigos de casa que estão nos acompanhando aí pela internet, não se esqueça de participar, tá bom? Você está aí já, né, nas redes sociais, você que está no YouTube, não se esqueça de entrar lá, deixar uma mensagem para as nossas publicações. Nosso facebook.com/Diário de Teresópolis, por exemplo, você que nos segue, você que curte a nossa fanpage, né? Que apesar de não ser a fanpage da verdade, né, como está anunciada aí a fanpage da Prefeitura, a gente tem bem mais gente que eles, né, dentro da nossa fanpage. E você tem a oportunidade de, além de receber a nossa primeira página todos os dias na sua timeline, além de interagir com as nossas publicações, conversar com o nosso jornalismo, tem a oportunidade também de acompanhar ao vivo a gente através, né, do nosso link lá com o canal do YouTube. Então, seja muito bem-vindo também a essa nova ferramenta oferecida aí com os 30 anos do Grupo Diário. Muito obrigado pela sua audiência também pelas redes sociais. E não se esqueça, né? Tá aqui o nosso WhatsApp. Esse você pode participar a hora que você quiser, tá? Pode ser de madrugada, pode ser de manhã, de tarde, de noite. Manda mensagem. Vai ter alguém que vai te responder aí sem dúvida nenhuma. 24 horas por dia ligado, tá sempre ligado o telefone vermelho da redação. Então participe. Bom, gente, falava na abertura do programa que hoje teremos aqui, né, um convite à participação popular na divulgação de mais um relatório, né, do Observatório Social do Brasil em Teresópolis, e a gente não cansa de enaltecer o quão importante tem sido nesses últimos anos a atuação do Observatório para com a utilização responsável, a utilização cidadã do chamado orçamento público, né? Você sabe que o Observatório faz um trabalho de acompanhamento de processos licitatórios, de compras públicas e a partir desse trabalho, né, de acompanhamento é responsável, né, por algumas demandas que acabam representando uma economia direta nos gastos, né, da gestão pública. Eu sempre digo aqui que o gestor público, o prefeito, o governador, seja lá qual for, né, a área de atividade do observatório aqui em Teresópolis relacionada à prefeitura, o gestor mais esperto utiliza o observatório como uma ferramenta administrativa, porque vai dar resultado sim, porque é um trabalho feito a partir, né, de uma formatação que já é hoje, né, popularizada no Brasil inteiro, né, começou lá no Sul, ganhou o Brasil inteiro e Teresópolis tem a honra de ter uma dessas entidades funcionando e gerando muita economia. Mas para falar sobre o assunto, que eu não entendo tanto, estou recebendo aqui, representando o Observatório, meu amigo de longa data, mesmo tenho um prazer de chamar de meu amigo de longa data, Paulo Colombo, que vai falar sobre o Observatório, sobre esta divulgação de mais um relatório. Paulo, exagerei em alguma coisa ou está certinho? Não, você está correto. Inclusive, agradeço você ter antecipado que o nosso papel é de observação mesmo, de acompanhamento. Exatamente. Da gestão para poder representar bem a comunidade. Legal. E sempre que nós temos a divulgação de um relatório do Observatório, há sempre aquela expectativa com relação aos números, né, Paulo? É sempre aquela expectativa. E aí, conseguimos economizar alguma coisa? Conseguimos evitar algum tipo de compra desnecessária ou com valor acima, né, do valor de mercado, muito acima do valor de mercado? E sempre há, né, um número superlativo. A gente sempre tem uma economia considerável a partir da atuação direta do observatório, né? É um trabalho silencioso, né, Paulo? Às vezes as pessoas normalmente não têm acesso a esse trabalho. Deveriam ter, porque o observatório está aberto à participação popular, inclusive, né? É uma instituição absolutamente apartidária, inclusive tem dentro do seu, né, DNA a não filiação partidária, né? Para estar dentro do observatório não pode ser filiado a um partido político, então tem essa preocupação desde sempre e está aberto à população que queira participar, que queira ajudar. Ah, eu não entendo de conta pública, não tem problema, vai ter alguma coisa para você ajudar, vai ter alguma coisa para você acompanhar, porque a ideia é essa mesmo. Agora, Paulo, você trouxe alguns números, né? Você trouxe alguma parte dessa apresentação que acontece hoje, né? Mas com relação aos números, tivemos números superlativos mais uma vez, tivemos acompanhamento que nos proporcionou economia, Paulo?
Sempre há uma economia, alguma economia a gente acaba fazendo, mas ele mostra o foco e a evolução do trabalho nesses últimos 3, 4 anos de atuação. A gente pode mostrar algumas telas aqui, eu trouxe eu vou pedir para o Rodrigo passar aí algumas telas, Rodrigo. Enquanto a gente está conversando aqui, né, esse aí vai ser o relatório que será apresentado hoje. A gente vai dar um pequeno spoiler, né, mas para apresentar mesmo os resultados desse relatório. O relatório entra já no seu 4º ano, né? É importante que a gente reflita sobre desse acompanhamento, né? Vamos lá, vamos passando um pouquinho aí, Rodrigo. Essa tela aí é bastante interessante para que a informação da atuação do observatório chegue clara e objetiva para todas as pessoas. Muitas das vezes nos solicitam alguma demanda e que está fora do foco do observatório de atuação. Verdade. Então, a gente atua na gestão pública, em licitação, obras, ali contas, são estoques, né, dentro da parte de processos, de compras. E processos, né? Aí depois na educação fiscal, você tem ali o feirão do imposto, concursos de redação, semana do cidadã, palestras e teatros. Na transparência, é exatamente o norte, é a nossa bússola. Nós usamos todos os instrumentos legais que o Ministério Público ou a legislação nos oferece como portal de transparência, exigindo e acompanhando da gestão pública. E o ambiente de negócios, onde você tem o cadastro gratuito das licitações, capacitação das micro e pequenas empresas. E a divulgação das licitações. E as licitações. Então, legal. Tem vezes que nos chega uma questão assim de rua esburacada, de limpeza. Não está dentro do escopo de trabalho do observatório, né? E é importante a gente frisar com isso que o Paulo está falando, gente, porque foi uma pergunta, inclusive, que assim que a gente começou a fazer as primeiras matérias com relação à chegada do observatório no nosso município, muita gente perguntou sobre isso. Por que se fez essa delimitação com relação aos processos licitatórios e toda essa parte de atuação aí que você está vendo? Porque é preciso focar, né, a atuação, né? Não dá para a gente acompanhar toda a gestão pública, não tem condições, né? Você imagina o quanto demandaria. Então, se entendeu, né, a partir, né, de todo aquele estudo que inicia os observatórios no Brasil inteiro, que tendo esse trabalho focado nessa parte de compra pública, de licitação, educação relacionada, né, à transparência, se teria um resultado mais positivo, ou seja, que demandaria economia, que demandaria, né, processos mais retos dentro da compra com o dinheiro público, né? Então, foi essa a escolha no começo. Inclusive, reforçando que a atuação poderia ser muito maior com a adesão do maior número de pessoas, voluntários. Eu sou um voluntário, eu faço parte da diretoria, mas como voluntário. Então, nós temos que focar para fazer um trabalho com qualidade, com seriedade, e não podemos abrir muitas frentes, senão você se perde. Né? Não tem como. Né? Aqui nessa tela seguinte, tem aí uma informação importante, que é o nosso norte, que é a Lei da Transparência. E você tem essa lei acessível a todo e qualquer cidadão. Você pode fazer uso dela. E é com esse instrumento que a gente, então, inicia todo o nosso trabalho de acompanhamento. Verdade. Inclusive, são as requisições oficiais que são feitas pelo observatório, que tem algumas gestões que insistem em não responder, mas tem que responder, está aí, é lei, né? Não é regra criada pelo observatório, tem que responder, tem tempo para responder, mas, infelizmente, tem algumas gestões aí que insistem em não responder, né? Bom, os interessados em colaborar, serem voluntários, pode procurar o observatório ali na Parque Regadas, numa sala acima da sede da CIAT. Nessa tela aí seguinte, ela é interessante para mostrar a evolução nos 3 últimos anos, 15, 16 e 17, onde o primeiro ano da nossa atuação, o foco foi em cima do executivo. E vocês podem notar que nós tivemos aí um ano com 213 notificações feitas para o Executivo.
Depois, no ano de 16, o foco já foi o legislativo. Então, você nota um decréscimo de ações em cima do executivo e o aumento no legislativo. Em 2017, já houve um equilíbrio onde as ações em cima do legislativo se mantiveram mais ou menos no mesmo nível e voltamos a ter um foco maior no executivo. Nesse ano de 2016 para 2017, foi o ano em que nós apresentamos a Lei do Orçamento Justo, para que houvesse uma redução e fosse enxugada a despesa que se tem com a Assembleia, com a Câmara dos Vereadores. É importante que se diga, né, que se lembre que existe a lei do duodécimo, né, que é uma lei em que o repasse feito pelo Executivo ao Legislativo, e aí é importante que você saiba também que o Executivo é o responsável por financiar o Legislativo não arrecada, né, não tem fonte de arrecadação, tem que vir do Executivo. Essa transferência de recursos se chama duodécimo, né, tem uma lei que rege, mas nada impede que os municípios, né, Paulo, que é inclusive uma das maiores bandeiras do Observatório pelo país inteiro, é que se tenha a instituição de orçamentos mais justos, ou seja, repasses mais reais, né? Não precisa ser repasses milionários. Assim como a Câmara não tem arrecadação, ela também não tem muita despesa, né? Não tem atendimento direto ao público, como faz o Executivo, está lá para legislar e fiscalizar. Então pode e deve reduzir o número de cargos e outros benefícios que hoje os nossos edis acabam tendo, né, como privilégios. Não é isso, Paulo? A ideia é mais ou menos essa, é enxugar, perfeito, né? Perfeito. Para aproveitar o nosso tempo aqui, como você falou, a questão que dói ou atinge mais a gente é a questão dos números do bolso, né? Esses são dolorosos. Na tela número 7, que eu acho que seguir... Vamos passar para a próxima, Rodrigo? Eu acho que passa mais uma, por favor. Eu acho que é a número 7, né? Para a gente falar dessa questão dos números, que são importantes e sempre chamam muita atenção em todas as divulgações dos relatórios. Vamos ver. Pode passar para cá? É essa aí mesmo. Então, aí vocês têm discriminado tudo que aconteceu no período de de janeiro a setembro, né, desse ano, e o montante que foi, vamos dizer, empenhado para compras, pregão presencial, concorrência, dispensa, inexigibilidade. Foram 37.347.000. Então, vocês têm uma ideia de volume do que ocorre na área de licitação, nas concorrências, e que nós participamos de todos os procedimentos, todas as reuniões, licitações, concorrência, pregão. Então, nós estamos sempre presentes e analisamos antecipadamente os editais para ver a consistência do que está sendo comprado e como está sendo comprado, né? É importante, gente, esse acompanhamento, porque normalmente esses editais são longos, né? São editais que têm uma linguagem excessivamente técnica, e ter um acompanhamento por quem entende, né? E o Observatório tem gente que entende bem dessa área para poder enxergar esses processos é importante, né? Agora, Anderson, eu vou pedir também para pular para a tela 13. Vamos para a tela 13, para a gente... Passa aí, por favor, Rodrigo. Na tela 13 nós vamos ter uma noção essa mesmo, Rodrigo, histórica de quanto foi economizado por ações empreendidas pelo Observatório. Então, você teve, no ano de 2015, 1.445.000 por inexigibilidade de publicidade. Depois, no ano de 15, ainda em julho, o pregão foi adiado, um pregão que era a compra de um software. Nós temos mais adiante outro pregão adiado, que foi também uma questão de compra de equipamentos de comunicação. De comunicação, né? São os rádios comunicadores, né? E pode passar para a próxima, vocês vão tendo noção de quanto, mais 318.000, depois mais 7.900 com dispensa de licitação, mais 28.800, que foi inexigibilidade de licitação. E são essas ocorrências que a gente encaminha como nossa metodologia, né?
de observar, de acompanhar, de fiscalizar, e tem todo um procedimento, uma metodologia para que se chegue a um resultado, seja ele bom ou ruim, quer dizer, favorável ou não, mas sempre dentro das normas e padrões legais para que não haja a menor dúvida da nossa atuação, né? E a gente chega num final de ano com, quer dizer, de período, cerca de 16 milhões no período em que a gente atua. De 16 milhões de reais que foram economizados para a sociedade. Ou iriam ser mal gastos, ou não deveriam nem ter sido cogitada a compra. É importante que, pode tirar, por favor, da tela, Rodrigo, por favor, para a gente finalizar. A gente não vai ficar entregando todo o relatório, é preciso que você participe também da divulgação, mas é importante que você conheça. Quando a gente fala aqui em processo licitatório, né, e infelizmente a nossa legislação abre muitas brechas, né, porque apesar da regra da contratação pública ser o processo licitatório, é garantir o acesso a todos os interessados, existem muitas brechas, existem muitas inexigibilidades, existem muitas dispensas, e aí o que era para ser regra acaba sendo desrespeitado. Você tem esses mecanismos que a gente viu, a maior parte, né, não estou fazendo uma comparação com o que há de errado apenas com essas dispensas e com as inexigências de licitação. Existe muita licitação mesmo, grande, feita dentro dos processos, que acaba tendo dificuldade também e acaba tendo irregularidade, mas normalmente quando há dispensa há irregularidade, porque o preço é maior, né? E, gente, licitação foi feita para o poder público economizar e garantir o acesso à maior parte possível dos interessados. Se não há nem a economia, nem todo mundo está, né, garantido nessa disputa por fornecer ao processo público, para que vai fazer, né? Então, é esse um dos nossos pilares, a briga é essa, é garantir que a licitação seja realmente a regra a ser seguida, porque são mecanismos feitos para garantir isso tudo que a gente está falando, a economia, a compra melhor, né, de gente que está capacitada para oferecer e que não seja mal utilizada, ou seja, né, seja utilizada para outras vias, como a corrupção, né, a malversação do dinheiro público. Então é preciso que você entenda um pouco disso, né? Ao mesmo tempo que a lei exige que a regra seja a licitação, ela mesmo dá uma série de, né, caminhos para que essa regra não seja seguida. Então é lamentável, né? A Lei 8666, sinceramente, é uma daquelas leis que a gente precisa rever para ontem, mesmo sendo uma lei relativamente nova. Precisa ser revista, né? Abre muitas brechas. É como se fosse assim, a regra é isso, mas tem um monte de coisinha para você, né, passar por cima da regra. Mas a gente está de olho, o observatório está de olho, é importante. A presença do Paulo aqui hoje é muito importante para que você entenda que são pessoas assim, compromissadas. O trabalho do Paulo é completamente voluntário, assim como 99%. A gente tem poucos cargos que são remunerados dentro do observatório, porque são pessoas que estão com dedicação exclusiva, né? E são pessoas técnicas, precisam disso mesmo. Não é só aqui. São no máximo duas pessoas. No máximo 2 pessoas, né? Não é porque é só aqui, não. É no Brasil inteiro é assim. Então, tem que ter essa preocupação mesmo. É um trabalho colaborativo, né? Mais do que simplesmente voluntário, é colaborativo. Você pode colaborar das maiores maneiras possíveis. A tua expertise será muito bem-vinda dentro do observatório, né? O Paulo conhece muito, né, de setor público, pela experiência profissional que tem aí, né, acompanhando esses processos públicos, a política. O cara entende como poucos nesse país, e para o observatório foi realmente aí um presente ter a presença do Paulo. Paulo, obrigado pela tua participação. Desejo, né, ao observatório muito boa sorte nessa caminhada. E eu queria que você convidasse um pouco dos teresopolitanos, né, para a gente aproveitar, para chamar mais gente boa para dentro do observatório. Exatamente, eu ia reforçar aqui na despedida. Todos os interessados, realmente a gente precisa ter um número maior de pessoas participando do observatório e auxiliando dentro da sua competência, da sua experiência, que a gente possa ampliar o leque de atuação. A outra coisa é que hoje na Unifeso, sala 314, às 20 horas, se inicia uma apresentação deste relatório,
e a posse, inclusive, da nova diretoria para o biênio seguinte agora. E deixar bem claro, o observatório não é um instrumento de denúncia, não é um instrumento de crítica. Não é PROCON, gente, pelo amor de Deus. Ele é um parceiro da comunidade, exatamente, e da gestão, e que seja entendido dessa forma. Nós estamos aprendendo dia a dia de como nos relacionar com o setor público e, da mesma forma, é necessário que o setor público entenda a nossa postura. E, olha, dica de novo para os nossos gestores. Prefeito esperto é aquele que pega o observatório e utiliza como um instrumento de administração, né? Esse é esperto. O cara que quer bater de frente, esse, coitado, tá ferrado. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado pela tua participação, boa apresentação lá hoje. Eu que agradeço. Fazer um convite especial ao pessoal que está lá participando do Confeso, né? A gente está dentro do Confeso. Vá lá, estudante. Você é estudante de Direito, né? Você é estudante aí, né, de Ciência da Computação, seja lá qual for o curso que você esteja fazendo, vai lá, dá um pulinho na apresentação, vê um pouco desses números, a apresentação é muito bacana e você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais o observatório. Paulo, obrigado pela participação e boa apresentação lá hoje, hein? Obrigado a todos. É isso aí. Nós vamos para o intervalo comercial rapidíssimo, coisa bem rápida, daqui a pouco a gente está de volta.